Ê! E aí, Olá, Paty? casal. Estou muito feliz de vocês estarem aqui hoje. Então, eu vou falar um pouquinho do John e da Carol. O John e a Carol fizeram a mentoria agora nessa websérie que eu acabei, que a gente fez juntos até no canal, que é meu primeiro negócio de sucesso. E é um casal que eu gosto muito. Pensa num casal, gente, do bem, competente. A Carol, minha consultora financeira, ela manja muito, muito. Então, quem não segue tem que seguir ela lá no Lucros Reais. O John é um dos jovens empreendedores mais feras que eu conheço, investe em várias startups. Estou muito feliz de vocês estarem aqui, viu, hoje. Ô, Paty, o carinho é todo nosso. A gente fala, eu lembro que você sempre comentou, né, na sua jornada aí, falava que as pessoas do bem tinham que se conectar para influenciar positivamente o mundo, né? E a nossa amizade nasceu disso, num grupo de empresários, estavam fomentando empreendedorismo, e ali, pela competência, surgiu uma amizade, que a amizade virou maior que o trabalho, É e isso cada aí. vez mais a admiração mútua nossa, né? Mas é o que a gente fala, John, essas coisas a gente sente, né? Quando é uma amizade de verdade. E eu falo isso para todo mundo, que essas coisas não têm preço na vida, né? A gente tem os amigos do nosso lado, né? As pessoas que a gente pode contar. E a Carol, gente, ela entende tudo que vocês imaginam de finanças. Ela é minha consultora financeira, me ajuda em várias coisas e pensa numa pessoa competente que entende mesmo do negócio. Então, Obrigada. a Carol Já começou, é boa. ela já começou tirando meu cartão de crédito, né? Já começou colocando ordem na coisa, né? Mas é impressionante, né, Cá? Assim, quando a gente fez aquele exercício de, tipo, uma coisa simples, de anotar tudo que você gasta, né? Que a gente foi falando aquele dia, falei, gente, como é uma coisa importante que a gente não faz, que a maioria das pessoas acabam não fazendo, né? É o que eu falo sempre. As pessoas, na verdade, habituam a gastar, que tudo bem, só que ela não consegue mensurar e realmente perceber aonde está indo esse dinheiro. E quando precisa, como aconteceu agora no momento de coronavírus, as pessoas não sabem nem por onde começar a cortar. Então, é uma coisa simples, um hábito simples de começar a anotar todos os dias, né? Todos os dias não, mas pelo menos sempre ter essa listinha, né? E aí sim poder no momento desse saber, não, aonde que eu posso cortar agora para reestruturar minha vida financeira. Boa, boa, Cá. E me conta uma coisa, a gente está vivendo um momento, né, super desafiador e vocês são pessoas que eu sempre vejo com a energia lá em cima, criando oportunidades, que é o que eu falo muito aqui pro pessoal, eu falo, gente, agora mais do que nunca tem oportunidade, a gente tem que focar nas coisas boas e, né, botar nossa visão para o que dá certo, não ficar focando só no problema. O que vocês acham legal, assim, o que vocês acham importante a gente treinar nesse momento que a gente está, assim, né, vivendo esse desafio? Ô, Paty, uma coisa que muito até nos meus grupos de consultoria que eu tenho dado, né, eu falo assim que o sucesso, ele se baseia principalmente na forma como você enxerga o mundo. Lembra um pouco da Revolução Industrial. Quando a gente estava antes da Revolução Industrial, as pessoas ficaram com medo que essa revolução ia acontecer, porque falava assim, nossa, indústria vai acabar com o emprego, as pessoas vão morrer de fome, etc. Só que por quê? Porque as pessoas têm medo do novo, né? Inclusive tem aquele livro, eu li na época de escola, que é Quem Mexeu no Meu Queijo. Que ele falava que os ratos, eles ficavam com medo de ir para o novo, porque o novo você não conhece, isso gera um desconforto. Só que assim, depois da Revolução Industrial, muito mais empregos foram gerados, o mundo se desenvolveu, o mundo ficou conectado, houve a globalização das coisas, e agora a gente está passando por uma outra revolução. E nessa revolução, as pessoas que ainda são resistentes, essas pessoas vão ficar para trás. E sempre vai colocar desculpa em outra, vai terceirizar a tua responsabilidade, né? Pensa assim, as habilidades do mundo agora, elas são multidisciplinares, elas se conectam. Então, se as pessoas hoje querem desenvolver uma nova profissão com uma cabeça de 20, 30 anos atrás, ela não vai dar certo. Aí as pessoas vão falar assim, John, mas então me fala aí, por exemplo, como é que eu me recoloco nesse mercado. Eu falei, olha só como o sucesso está atrelado à mente e como você olha as oportunidades. Que aí, inclusive, até já falou uma vez sobre isso, você comentou comigo, você falou do copo meio cheio, meio vazio, né? Se a pessoa olha o copo meio vazio, ela sempre vai colocar desculpa e ver problemas. Quem olha o copo meio cheio, essa pessoa vai fazer um trabalho mental de sempre procurar soluções. Aí eu estava conversando com o dono de uma escola, e ele falou, tá bom, como é que eu posso pelo menos ganhar um salário mínimo nessa nova economia? Eu falei, olha só como é uma coisa muito simples de você pensar. Hoje, você tem vários sites, vários aplicativos que você faz freelancer, por exemplo, né?
você tem o Orkana, você tem o Fiverr, tem o Get Ninjas, tem diversos sites. Olha só o que você pode fazer de uma forma muito simples. Se você não sabe nada nessa vida, mas se você consegue digitar, você pode, por exemplo, fazer como é que fala? Transcrição de vídeo. Então a pessoa paga R$100, você leva ali 1 hora, você faz a transcrição do vídeo, ela te dá R$100. Se você faz, por exemplo, 10 transcrições no dia, são 10 horas trabalhando, você ganha R$1.000 no dia. Vezes 20 é R$20.000. Só que ninguém pensa nisso. Ninguém pensa. As pessoas ficam achando que está tendo crise, que não está tendo demanda, que então eu vou ficar em casa, não vou fazer nada. Cara, tem uma coisa que eu acho muito legal quando a gente fez, né? Várias vezes você me ajudou, sentou comigo para analisar minhas finanças, tudo. E a gente estava falando da diferença de lucro e de fluxo de caixa, né, cara? Que tem muita gente que confunde. Conta um pouquinho para as pessoas entenderem de uma vez por todas. É a questão do faturamento e o lucro, né? As pessoas têm muito aquele negócio, não, porque eu faturo tanto, e começa a falar, eu já faturei 10 milhões, já faturei 50 milhões. Outra gente fala, não, todo mês eu faturo. Só que o faturamento não é lucro, não é dinheiro no bolso, né? Faturamento é aquilo que você vende. E muita gente, o que acaba acontecendo, não calcula exatamente o custo do produto ou serviço que ele faz, e no final, ao invés de lucrar, ganhar o dinheiro, ele acaba gastando mais. Eu posso faturar 10 milhões e posso ter gastado 11. E aí, na verdade, foi prejuízo de 1 milhão. Então, é sempre pensando o seguinte, você saber calcular aquilo, você gera o preço do seu produto, você gera a sua venda, só que é você pensar muito mais qual foi o custo para gerar aquela venda. E aí sim, lucro sim é dinheiro no bolso. Ainda mais nesse momento de pandemia e tudo mais, a questão do fluxo de caixa das empresas, né? É muito importante porque tem muita gente que pega e fala assim, não, mas eu tô vendendo muito, antes da pandemia mesmo, eu tô vendendo, não tô preocupada, eu vendo bastante, só que ela não tinha dinheiro, fluxo de caixa para aguentar aí uma empresa durante um mês sem vendas. E aí, o que adianta você ter vendido muito e não ter se preparado para isso? Então, você tem que ter, sim, lucro em todos os negócios. Você tem que ter, sim, dinheiro, que é entrada e saída, esse fluxo de caixa. A gente faz uma analogia com a saúde, né? A gente fala que fluxo de caixa nada mais é do que você analisar a saúde financeira da empresa. Será que a sua saúde está boa o suficiente para aguentar aí os próximos meses? Sim! Não, e aí tem tudo a ver com o que o John falou, né, Cado? De criar novas oportunidades. Sim. Por exemplo, esse exemplo que você deu, John, do cara se cadastrar no Get Ninjas e fazer as transcrições dos vídeos, é quase que lucro no bolso dele, né? Tirando imposto, não sei o que, é praticamente, né? Ele não vai ter um custo muito alto, ele pode fazer de casa no computador, né, Cá? Tanto que agora, até o John sempre fala, né, que as pessoas vieram a forceps para esse mundo online. Foi puxar a forceps, né? Uma coisa é você trabalhar no offline, vamos dizer até um prestador de serviço mesmo, que às vezes ele tem que pegar e ia fazer uma mentoria na empresa, ele tinha o gasto com combustível de até lá, tinha vários gastos envolvidos, né? Passava o dia dentro de todo um cenário que ele tinha que estar prestando aquele serviço. Hoje, no mundo online, as pessoas trabalhando de casa, com certeza a redução do custo é muito grande. E aí, muitas vezes, ela consegue entregar o mesmo serviço, a mesma qualidade, fazendo na própria casa dela. Igual aqui a gente mesmo, hoje em dia. Quem diria que antigamente você poderia estar conversando com milhares de pessoas, ensinando milhares de pessoas, assim como no presencial você consegue. Então, tá conversando diretamente, né? E isso reduz sim custos. Então, as pessoas podem sim com online, não só podem, né? Devem sim. E é aquela velha história também. Não é porque você exclui um ou outro. Você pode fazer os dois, né? Então, nesse momento, não deixar de atender o seu cliente. Muitas pessoas falam, não, mas eu não estou fazendo, não estou prestando serviço, porque as pessoas não querem. Será mesmo que elas não querem? Tem que abrir aí uma chave, né? Tem que abrir um alerta. Será que as pessoas não estão precisando na minha prestação do meu serviço? E às vezes, né, assim, você ligar e perguntar como é que você tá, né? Então, assim, não perder contato com os seus clientes, né? Então, de repente, você não vai vender agora, mas você pode ajudar de alguma maneira, você pode perguntar uma simples mensagem, e aí, tá tudo bem? Como é que tá a tua família? Eu acho que mais do que nunca é o momento a gente ter contato com as pessoas, né? É gerar valor na vida de todas essas pessoas, de todos esses clientes, né? E tem aquele ditado que em terra de WhatsApp, quem recebe uma ligação é rei, né?
Então, assim, então, esse é o momento mais propício para você ter um relacionamento com o teu cliente e usar a internet para isso, né? Porque coisas, quando a gente fala sobre transformação digital, não é que todo mundo agora tem que criar uma empresa de tecnologia, não é isso. Mas usar ferramentas que são muito simples de você usar um WhatsApp, um Facebook, fazer um Hangout, e você se importar com a pessoa. Até porque a gente vive numa sociedade que normalmente é sempre eu quero ganhar em cima de você. Só que a gente está vendo que o mundo é muito frágil. Então, quanto mais você contribui com a pessoa que está do outro lado, você se importa com ela, você flexibiliza, você gera empatia e humanização das coisas. E é óbvio que se você tem um produto que eu estou gerando valor para você na crise, a crise passar, você se recupera financeiramente, sim, e aí você tem dinheiro no caixa lá na frente, você não vai me abandonar mais, né? Inclusive, Paty, a gente fala que o mundo passou pela a mudança, né, da era da Revolução Industrial, que era difícil, para uma coisa que é complexa. O século XX ele é complexo, não é mais complicado. Então agora você tem que entender quais são os indicativos que o mercado está te dando para você entrar nele. Então, por exemplo, assim, século XX, que as pessoas mais habituadas a ter, ela era muito focada no produto. Então, eu estou te vendendo essa caneta por R$2. Então você pagava a caneta, tudo bem. Só que hoje, nesse mundo conectado, as pessoas estão focadas no serviço, não é mais no consumo. Então, eu não quero ter essa caneta, eu quero usar essa caneta. Então, como você faz um trabalho na sua cabeça, de ao invés de você estar oferecendo produto para a pessoa, você cria uma rede de serviço, onde você, dentro da tua área, consegue atender as pessoas em todas as pontas, né? Um exemplo simples para ilustrar isso, a gente tem o mercado imobiliário, que é um dos mercados mais aquecidos do Brasil, né? Imobiliário, o agronegócio. Só que assim, você tinha no mercado imobiliário a mesma pessoa que queria investir no imóvel, o preço dela é o mesmo preço que a pessoa que só quer morar paga. Então a gente não tinha uma distinção das duas figuras, né? Hoje a gente fala que o mundo é as a service, é um mundo de serviço. Eu não quero imobilizar o meu patrimônio, eu quero usar o patrimônio. Então, a pessoa que quer pagar R$1 milhão um imóvel para ser investidora é diferente da pessoa que só quer morar. Então, o serviço de moradia vai ser muito mais barato nessa nova economia, né? Então, assim, você vai ver vários serviços sendo criados, onde você paga uma mensalidade, por exemplo, de eu vou morar na Faria Lima, vou pagar R$2.000. Você paga R$2.000, vai ter a casa, vai ter um carro na garagem, você vai receber sua pizza dia de domingo e a Netflix vai estar customizada para você. Por quê? Porque, pensa assim, o mundo vai empobrecer, isso é regra global, todos os economistas, especialistas falam sobre isso, só que apesar do mundo ficar mais pobre, o custo de vida vai ser muito barato. Por quê? Porque tudo vai ser compartilhado. Então você pega nos Estados Unidos, lá em Miami, já tem o primeiro prédio que está sendo construído, feito para Airbnb. Então, assim, enquanto você tem aí nos interiores, você quer alugar a tua casa, teu imóvel no Airbnb, aí o síndico, aí a gestão do prédio se recusa, porque a cabeça ainda industrial já tem novos imóveis sendo construídos, feitos para ser compartilhado. Então, esse imóvel vai ser muito barato, né? Então, assim, as pessoas que querem ter sucesso nessa nova economia, a primeira coisa, tem que aprender a desconstruir, a aprender. O que ela aprendeu não serve para nada. E a nova economia hoje, se você não está atento a essas transformações, você vai ficar para trás. Então você tem que aprender o novo. Porque a gente sempre foi muito educado a ser especialista em alguma coisa. Então eu sou especialista tributário, eu sou especialista financeiro. A gente foi muito focado a ser especialista, né? Só que assim, como os problemas do mundo hoje é multidisciplinar, são variados. Por exemplo, você pega a crise que o Brasil está vivendo. Aí você fala, não, a gente está numa crise de saúde. Não, a gente está numa crise de saúde, uma crise financeira, uma crise na economia. Ou seja, os problemas hoje eles são conectados. Então, se você foi ensinado a vida toda que você tem que ser bom em uma coisa, para essa nova economia você vai passar fome. Porque pensa assim, a gente fala muito sobre tecnologia, né? Sobre a automação das coisas. Se você está numa empresa, você cria um documento, e esse documento você passa para uma outra pessoa, ela consegue fazer a mesma coisa que você faz lendo o documento, essa profissão vai ser substituída. Porque vai ter um robô, uma inteligência artificial que vai fazer muito melhor que você. Então imagina que você é um advogado tributário. Você passou 20 anos estudando sobre tributação. E aí você vai ser julgado. Quem você vai querer contratar, Paty? O melhor advogado tributário do país ou uma máquina
que ela fez uma análise preditiva de toda a época que existiu tributação. Ela analisou todos os casos, quem ganhou e quem perdeu, e ela te dá uma resposta com 99,99% de precisão que você vai ganhar. Quem você vai contratar? Não dá, não. Você nem pensa duas vezes a máquina, óbvio. Só que se o advogado tributário, a segunda melhor coisa que ele faz é fritar ovo, esse cara tá fora desse mercado. Então, assim, você tem que ser hoje generalista no mercado. Você tem que aprender um pouco de cada coisa. Você tem que saber sobre o seu negócio, tem que saber sobre inovação. Não é ser técnico, mas é saber o básico para você poder aproveitar essas oportunidades, né? Tanto que é o que a gente fala, até a questão da cabeça do empresário e do empreendedor, né? É não focar em apenas um setor dentro da empresa. Você tem que entender tudo. A gente fala até para o lado financeiro. Antigamente, o pessoal do financeiro, muitos gestores financeiros, eles só sabiam fazer ali a DRE, o fluxo de caixa, entregava ali algumas análises. Mas é o que a gente fala hoje, para você entender realmente, poder fazer a expansão do negócio, a pessoa do financeiro ele tem que estar muito ligado com o pessoal do marketing, ele tem que estar muito ligado com o pessoal do produto e todo mundo junto, e você entendendo de todos os lados, você consegue sim pegar o que tem dos seus índices dentro do financeiro e poder pegar e estar fazendo o crescimento da empresa. Tanto que hoje a gente fala muito da questão de analisar direito esses KPIs que você pode estar passando. O pessoal do marketing, eles têm alguns índices que eles vão estar analisando. O pessoal do financeiro, eles têm outros. Só que daí, se os dois trabalham separado, não tem como crescer, não tem como ter uma visão macro do negócio. Então, analisa tudo, sempre essa questão de ter um conhecimento geral. Isso vale até para os médicos, que a gente fala hoje em dia muito, os médicos hoje em dia falando, não adianta você só entender, às vezes uma dor que você está sentindo, um problema no seu, não sei, alguma dor pode estar relacionada ao intestino, que a pessoa não foi, o especialista do dedo, na verdade, não pensou em fazer um exame do intestino. Isso na área da saúde já está movimentando muito. Você pode ver que os médicos falam, você tem que pensar na fisiologia do corpo humano, né? E a mesma coisa na empresa. Você tem que pensar em todos os setores da empresa e poder entender para fazer crescer o negócio. E mudar, né? E realmente conseguir mudar nesse momento de crise que tem que ser tão rápido, né? Trabalhar sob pressão. A capacidade emocional hoje em dia também dos empresários, vale muito. As pessoas que não têm essa capacidade emocional não conseguem passar por uma crise dessa e se reerguer rapidamente lá na frente, o que acaba, fecha uma empresa, desconstrói toda uma empresa, porque não conseguiu passar por esse momento. Isso colocou super bem, cara, é isso mesmo. E vocês atendem vários empresários, o John tem a Imersão Rocket, que é incrível, que eu já participei. A Carol da consultoria para vários empresários. Então, eu conheço, já fiz as duas coisas, por isso que eu indico aqui a vocês entrarem, conhecerem, fazerem, porque os dois são muito bons. Não é porque é meus amigos que eu não falo quando eu não acho que a coisa é boa. O que vocês têm visto de cases legais? Porque uma coisa que eu tenho percebido, você já falou, João, Carol também, mas assim, das pessoas, como a gente estava comentando aqui, né? Acharem que está todo mundo perdendo dinheiro. Não, tem muita gente ganhando dinheiro, né? Tem muita gente fazendo... O John, a Carol estava falando, nunca foram tão bem nos negócios, né? Então, conta um pouquinho pra gente um ou dois cases que vocês estão vendo, assim, para abrir a cabeça do pessoal, né? Para o pessoal enxergar que tem muita gente criando oportunidades e se dando muito bem nesse momento desafiador. Eu até falei pro John que eu vi uma reportagem do pessoal de academia, que eu achei até legal, eu acho que até tinha comentado contigo, que as academias tiveram que fechar. E aí um cliente ligou para uma dona e falou assim, você não me aluga a bicicleta, já que vocês vão ficar durante ela fechada? Aí abriu o estralo nela, o insight, ela falou, espera aí, se um aluno pediu, por que eu não posso alugar todos os equipamentos da minha academia para os meus próprios alunos? E começou a ligar oferecendo. E ela falou que alugou todos, até os pezinhos lá, todos eles estavam alugados. Então, ela olha que demais! A receita dela não caiu. Ela falou, cara, no caso da reportagem dela, ela falou assim, pelo contrário, a minha receita praticamente foi equivalente, à diferença é que no meu lucro vai ser maior, porque eu não vou ter os custos da energia elétrica que está funcionando, ar-condicionado lá dentro. Então ela falou, eu tô passando por esse momento tranquila, mas foi um insight que um aluno pediu e ela fez automaticamente. É o que o John sempre fala, né? É ter o poder da ação. É não só olhar aquilo, ver uma oportunidade e esperar as coisas acontecer. Ao mesmo momento, ela foi lá, já ligou para os outros alunos e já alugou todos os equipamentos. Ô, Paty, antes de te falar o como fazer, eu gosto muito de pensar o princípio por trás.
Porque se você aprende o princípio, tudo fica mais fácil para você pensar qualquer negócio, tá? O Elon Musk, ele difundiu uma tese chamada da Force Principle, né? O que era a Force Principle? O Elon Musk quer colonizar Marte. Então aí você vê como o cara já não bate bem das ideias. Só que assim, só 3 países lançam foguete, né? Que é os Estados Unidos, a Rússia e o Elon Musk. É minha piada nerd, tá? Só que assim, quando o Elon Musk, quando ele queria viabilizar o foguete, o que ele fez? Ele queria comprar um foguete. Ele foi na Rússia e ele viu que era surreal aquele valor. Fala, cara, ninguém consegue criar um processo, todo mundo comprar foguete nesse valor. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, compra um foguete usado, pega da Rússia e traz para os Estados Unidos. Pegaram um foguete velho, aí o que ele falou? Desmonta esse foguete todo, decupa até a última ponta, até o último parafuso. E aí todos os engenheiros dele começaram a desmontar todo o foguete. E aí ele viu que tinha uma peça do foguete que custava $400 mil. Sabe aqueles portão elétrico que abre e fecha, que tem uma maquinazinha que faz assim? Sim. Ele viu que essa peça do foguete custava $400 mil. Ele falou, que louco, desmonta essa peça e remonta. Quando desmontou a peça e remontou, a peça custou $2 mil. Eu sei, depois que ele desmontou todo o foguete e remontou o foguete, o preço hoje é 2% do valor de compra. Então, o que ele fez? Ele, além dele criar um foguete que custa 2% do valor que normalmente é praticado, ele ainda pensou assim, é um desperdício mandar o foguete e explodir. Então, eu quero mandar e devolver ele. Então, o cara conseguiu voltar o foguete para reaproveitar as peças. Nossa, que incrível. E esse princípio da Force Principle, eu falo que tem que ser em todos os negócios. Pega assim, qual é o problema que você tem hoje na academia? Ah, meu problema é esse. Decupa todo o problema. Quais são as dificuldades que você está passando? Desmonta tudo. Agora remonta quais são as soluções por partes. Então, por exemplo, a Carol falou de academia. O meu sócio que você conhece, né, o Guga, ele tem uma academia chamada Ritual, que ela tem um custo fixo de R$100 mil, fechada, e ele tem 2 academias em São Paulo. Então, o que ele teve que refazer? Para montar uma franquia, para montar uma outra estrutura, ele precisava gastar R$700 mil. Por quê? Porque era tudo feito sob demanda, né? É tipo a Tokstok e o Móveis Planejados. A academia dele era planejada, $700 mil para montar. Tá. E aí o que ele fez? Ele aproveitou essa recessão e ele começou a olhar como é que ele poderia criar um processo meio McDonald's para viabilizar o custo e abrir franquia. Então, o que ele fez? Ele conseguiu botar para $300 mil e hoje ele abre franquia e está lucrando muito com isso. E uma segunda coisa, além das franquias, ele tinha um convênio com a Gympass e aí ele mudou o convênio para ClassPass e aí ela antecipou 3 meses de recebível. Ou seja, uma startup de fitness está bancando toda uma estrutura em meio à quarentena. Então, essas são as oportunidades que você tem que estar fazendo. Aí tem uma escola também, chama BeBite, que ela é de São Paulo, que ela é extraordinária. Ela ensina crianças de 3 anos de idade a programar para aprender a resolver problemas do novo mundo. Só que ela é uma presencial. Agora, com a quarentena, o que aconteceu? Eles, em 10 dias, regravaram todo o curso online e na metodologia deles agora, os pais, como estão com tempo com os filhos em casa, aprendem robótica e programação com o filho. Então, o nível de retenção dos alunos aumentou 600%. Então, as pessoas estão agora com um filho de 3 anos em casa assistindo e o pai ensinando um filho. E aí, como o problema do mundo agora está todo mundo isolado, então como eu junto com o meu parceiro, com o meu partner, e eu consigo criar formas para todo mundo aprender junto. Então, assim, esse é o conceito de problema. Você desmonta todo o problema até o último parafuso, depois você remonta como você cria soluções. Então, o online, por exemplo, te dá possibilidades de fazer várias coisas. Então, se eu sou um arquiteto, eu posso entrar no online para ensinar uma técnica nova, para ensinar a precificação, para ensinar como fazer maquete, 3D, etc. Ou
eu posso prospectar através do conteúdo. Você tem o seu canal, Paty. Você tá lá, você fala sobre network, empreendedorismo. Inclusive, eu falei até pra Carol, eu quero uma consultoria grátis tua aqui, até sobre teu livro, que é genial. Então, assim, no teu canal, o que você faz? Você educa o teu público sobre um assunto e se você quiser na frente vender alguma coisa ligado a isso, você já criou uma audiência. Então, você também pode fazer isso. Então, assim, o online, ele te dá um leque de possibilidades para você monetizar que você só tem que estar atento. Então, é desconstruir o que você sabe para aprender o novo, desmontar o problema até o último parafuso do teu negócio e remontar procurando soluções e usar a internet para potencializar. Então, acho que esse é um pouco do modelo para as pessoas aprenderem a terem sucesso, né? Não, show.